Vazamento de água entre o terminal Borden e a caneta de alta rotação. Como resolver? Meu nome é Felipe Unhan e esse canal é voltado inteiramente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. Essa é uma dúvida muito frequente, não só entre os técnicos, mas também entre os dentistas, por que acontece tanto vazamento entre a caneta de alta rotação e o terminal Borden. Então hoje, nesse vídeo de dicas, eu resolvi acabar com esse problema desenhando aqui no quadro de uma forma diferente para a gente entender melhor por que isso acontece. Então, começando aqui de cima para baixo, eu desenhei aqui a parte traseira de uma alta rotação, mostrando aqui os dutos, né, de entrada de ar e de entrada de água para a caneta de alta rotação. E desenhei um terminal Borden aqui de uma maneira em que aparecesse aqui a parte interna dele para a gente entender os possíveis vazamentos. Então, começando aqui de cima para baixo, o primeiro vazamento que pode acontecer entre essas duas peças quando elas estão conectadas e o dentista já está até usando, é que a primeira coisa é que pode ter rompido o duto de água dentro da caneta, tá? Pode ter rompido na parte mais interna da caneta ou pode ter rompido bem aqui no encontro onde tem a guarnição de borracha que faz a vedação entre a caneta e o terminal. Às vezes ele fica até meio escondido aqui, a trinca. Fica escondido dentro da borracha. Então precisa retirar tudo. E quando não encontra essa trinca aqui, ela pode ter acontecido dentro da caneta. Então é legal observar se essa trinca existe, se ela está dentro da caneta ou se ela está aqui entre a guarnição que veda essa conexão de água. Se não estiver o problema aqui, a gente vai passar para a parte de baixo, que é o terminal Borden. Então eu desenhei um aqui, claro, existem vários modelos, mas o conceito e o funcionamento deles são praticamente iguais, tá? Então, aqui a gente tem a conexão, né? Que essa conexão aqui, ela entra aqui na parte traseira da caneta e esse topo aqui, ó, ele vai ser aqui encostado ali na borracha e ele vai ser pressionado pela rosca aqui do terminal Borden. Isso eu estou falando aqui mais para alguns dentistas também que acompanham o nosso canal, porque os técnicos já sabem disso, né? Talvez não saibam algumas outras coisas a mais, mas isso aqui é bem básico. Então, quando você rosqueia aqui a luva, aqui essa parte traseira da caneta, ela tem rosca. Então, quando você rosqueia essa luva aqui, pressiona o topo nessa borracha de vedação e faz a vedação normal para que não haja um vazamento ali sem existir problema ainda, né? Só uma vedação comum de encontro de duas peças. Então, o primeiro problema que pode existir no terminal Borden agora é que essa rosca aqui interna, ela pode estar um pouco desgastada e pode não estar dando o aperto suficiente. E aí, quando a água sai aqui para entrar na caneta, ela pode vazar pelo aperto não estar legal. Então, verificar isso. Se o aperto estiver bom, já é uma coisa a menos para se preocupar. Então, aí a gente passa para outra luva aqui, a parte de baixo, que é a luva reguladora que abre e fecha a água e que pode haver vazamento por ali também. Porque aqui a gente tem 3 anéis O-rings. Então, eles podem estar ruins, podem estar ressecados, pode estar cortado. Então, eu desenhei aqui sem a parte de fora da luva, né? Essa aqui é a parte de dentro da luva, para a gente entender melhor. Então, primeira coisa, aqui tem 2 anéis O-rings grandes de vedação, porque essa água, quando você abre a luva para sair a água para a caneta, essa água circula aqui por dentro. A água entra por aqui, ó, sai por este furo quando a luva está aberta, quando a luva está fechada. Por isso eu desenhei esse corte aqui, ó. Esse corte aqui fica na parte interna da luva
para a hora que você gira a luva, o corte deixe a água passar e aí a água ela vai entrar aqui, ó, e vai descer por este outro furo aqui, ó, que não tem ligação com essa entrada aqui não, ó. Ele só está na direção aqui por conta do meu desenho, tá? Ele não tem ligação. Isso aqui, a água entra aqui e ela sobe por dentro do terminal. E o outro furo, vocês devem estar perguntando por que tem 2 furos, então a água poderia entrar em 2 lugares? Não, ela não entra aqui porque a pressão de ar que está vindo por esse furo aqui, que aí sim a pressão de ar está vindo desse outro aqui, ó, dessa outra entrada. Então aqui a primeira entrada é água. E aí uma dica já bem rápida aqui é que quem tiver com dúvida na hora de conectar a mangueira tripla no terminal Borden, qual é a saída e entrada de água, é sempre a que tiver na direção do furo onde tem um anel O-ring em volta, ó. Então aqui é a entrada de água e aqui é a entrada de ar juntamente com a entrada de ar do fluxo de ar maior que move o instrumento, tá? Então o fluxo de ar menor, ele entra aqui e ele sai por aqui, também entrando neste furo. Então aqui entra água e ar. E o que veda tudo isso são esses 2 anéis O-rings maiores. Se eles estiverem ressecados ou cortados, vai haver vazamento de água pelo terminal, vai pingar no chão, o dentista não gosta, é isso que ele reclama. Outra possibilidade é do anel O-ring menor aqui em volta do furo também estar ressecado ou cortado, porque daí quando a luva está fechada, é aí que ele faz a função dele. Então quando você fecha a luva, não tem esse corte mais e a parte sólida está em cima do anel O-ring. Então se o anel O-ring estiver ruim, ele não vai vedar essa água e a água vai entrar por aqui. Se esse outro anel, os outros 2 anéis estiverem ruins, vai haver vazamento de água também. E se não houver o vazamento de água, só esse aqui estiver ruim, vai começar a pingar água lá na caneta, mesmo com a luva fechada. Também é um problema, o dentista também vai reclamar. Então, aqui eu listei pelo menos aí 1, 2, 3, 4 ou talvez 5 possibilidades onde pode haver vazamento de água entre o terminal Borden e a caneta. Então, pessoal, o dentista reclamou que tem vazamento de água entre caneta e terminal Borden, sempre avaliar as 2 possibilidades. Pedir para o dentista trocar a caneta, testar com uma outra caneta, você já pode eliminar esse problema, já pode ir direto para o terminal Borden e aí verificar bem o terminal Borden, o que é que está acontecendo ali para ver esses vazamentos de água. Legal, pessoal? Essa só foi mais uma dica rápida. Quem quiser saber mais sobre manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, acessa lá o nosso site. Lá tem todas as informações, turma nova, preço, tudo o que vocês precisam saber sobre essa profissão. Até o próximo vídeo.